Amados, boa noite, graça e paz. Eu gostaria que nós pudéssemos conversar rapidamente nesta noite sobre a ideia de falsa segurança. Nós temos visto e temos ouvido muito a respeito dessa questão de segurança nos nossos dias, em meio a uma pandemia que tem preocupado o mundo inteiro, uma pandemia em que a maioria, enorme maioria de lideranças mundiais, em todas as áreas, se preocupam com a segurança. Segurança nas suas mais diversas possibilidades, não é? Mas a questão fundamental tem sido a segurança das pessoas, não é? A vida das pessoas, o seu bem-estar, o passar por esse período sem que os países sejam vitimados por uma grande perda de seus habitantes. A Itália já passa de 10 mil o número de mortos, a Espanha caminha rapidamente para isso, e nós temos visto as pessoas se preocuparem com isso. Eu tenho acompanhado algumas notícias e mesmo países de economia muito forte, pujante mesmo, como os Estados Unidos, estão prontos a abrir mão de determinadas questões, mesmo da segurança de determinadas questões, para preservar a vida dos seus cidadãos. E eu gostaria que nós pensássemos hoje sobre a falsa segurança, Lá no livro de Obadias que está entre o livro de Amós e o livro de Jonas, lá no Antigo Testamento, entre os profetas chamados menores, é um autor de quem pouco se sabe. Sabe-se que ele é um profeta que está atuando junto ao povo de Israel no período do exílio, e ele tem no sentido do seu nome uma das possibilidades, aquele que é servo do Senhor, do Senhor, da mesma raiz de Obed. E Obadias levanta ou leva a palavra de Deus, conforme o verso 18, e isso assegura ao livro de Obadias essa ideia de veracidade, porque lá no verso de número 18 o texto diz assim: e o Senhor falou, não é? E Obadias leva essa sua palavra, a palavra de Deus, ao povo de Edom. Edom é um país que está hoje, não existe mais como país, mas estaria entre Israel e a Jordânia. Mas nessa época, Edom, que teria sido fundada pelos descendentes de Esaú, ainda se configura como um país esse que,
quando a Babilônia invade Israel, não necessariamente se associa à Babilônia, mas se omite no socorro aos seus irmãos israelenses. Difícil dizer israelitas, né? Mas em algum momento, além de omitir-se na ajuda, acaba por saquear também o território de Israel. E isso promove, né, uma grande tristeza, uma grande decepção, e nós vemos que isso é muito sério, porque nós podemos perceber aqui a ação de Deus em relação a Edom. A capital de Edom chamava-se Petra, porque é uma região montanhosa, de difícil acesso, e isso dava a eles essa sensação de segurança, de não poderem ser atacados sem que pudessem se defender e expulsar aqueles que tentassem invadi-lo. Mas no verso de número 4, aí do livro de Obadias, a palavra de Deus diz assim: se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Nós temos visto comentários de vários profissionais de várias áreas nesse tempo de pandemia falando a respeito de segurança. Segurança na saúde, segurança nacional. Temos visto profissionais responsáveis, sérios, falando da retomada da economia no momento em que a segurança da saúde física das pessoas estiver mais tranquila. Temos visto também pessoas falando a respeito de segurança emocional. Eu hoje li alguma coisa que me deixou bastante preocupado com o sentimento de idosos que neste momento têm sido colocados numa posição assim de desnecessários, inúteis, e que isso tem provocado sentimentos muito ruins nestas pessoas, que começam por uma depressão, caminham para uma profunda depressão, e que diante dessa crueldade cometida por alguns que dizem que se morrer 7.000, 12.000 pelo bem do país, isso não vai ser ruim, isso não vai ser mal. Eu lamento que alguns tenham que morrer, alguns idosos tenham que morrer, mas se isso for inevitável pelo bem da maioria, e idosos têm se ressentido disso. Eu não posso dizer que eu seja jovenzinho, né? Mas eu sei do meu valor para os meus familiares, para alguns amigos, e sei do meu valor para o Deus a quem eu sirvo, sei do meu valor para o Senhor Jesus, que morreu lá no Calvário por mim. Mas existem pessoas que estão
profundamente abaladas com essa situação. Embora haja também aqueles que defendem a segurança dessas pessoas. Então, Edom recebe de Deus essa mensagem através de Obadias, que fala sobre essa sua falsa sensação de segurança. Nós já vimos que a capital de Edom era Petra, que significa rochedo, que ela era um país de montanhas e caminhos muito perigosos para serem percorridos até alcançarem essa capital. Sentia-se como a águia potente que faz o seu ninho no alto das montanhas, em rochas quase inacessíveis, e portanto se sentia inexpugnável, inalcançável, algo que estaria fora do controle de um exército inimigo que pretendesse conquistá-los. Nós vemos que essa sensação que era típica daquele povo, às vezes é algo que acontece também nos nossos dias. As pessoas têm se sentido seguras porque têm muitos bens, as pessoas têm se sentido seguras porque têm um bom plano de saúde, as pessoas têm se sentido seguras porque têm muito conhecimento, são muito sábias, às vezes sábias somente aos seus olhos, e diversos motivos têm levado as pessoas nos nossos dias a se sentirem seguras. Isso tem sido um erro comum percebido nos nossos dias. Pessoas que acham que poderão atravessar esse período de crise e de pandemia sem correrem o risco de serem alcançadas. Pessoas que depositam em outras pessoas a sua segurança, chegam a endeusar pessoas e coisas como símbolos da sua segurança. Mas alguém disse que isso é muito simples, é muito fácil, vai ser ultrapassado com segurança, e pessoas têm se deixado firmar a sua segurança em coisas que representam falsa segurança. Nós gostaríamos que nesta noite você e eu tivéssemos a certeza de que não existe nada, absolutamente nada neste mundo que possa nos dar segurança real, a não ser o Deus em quem nós cremos, a sua palavra, aquilo que Ele diz que tem preparado para nós, aquilo que Ele na sua palavra nos diz que não seremos abalados, que ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar conosco. Qualquer outra fonte de segurança, eu não quero ser o pessimista mor aqui, mas
qualquer outra fonte de segurança, neste momento, ela é falsa. Precisamos voltar os nossos olhos para Deus, os nossos corações para Deus e firmarmos nele a nossa segurança. Num dos livros conhecidos como catecismos da igreja, catecismos ou livros de ensino, não é? Num dos catecismos nós encontramos a seguinte palavra: meu único consolo na vida e na morte é que não sou de mim mesmo, mas sim do nosso fiel e Salvador Jesus Cristo. Que nós tenhamos isso nos nossos corações, que nós tenhamos essa convicção nos nossos corações, que não nos firmemos em falsa segurança, segurança que vem de homens, de instituições, de governos, de governantes, mas que estejamos firmados na palavra e nesse Deus que cuida de nós. Eu queria deixar também, para que nós guardássemos nos nossos corações, alguns textos da palavra de Deus que nos dão essa segurança real. Lá no livro dos Salmos, no Salmo de número 138, verso de número 7, a palavra de Deus diz assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salva. No livro dos Salmos, ainda no Salmo de número 55, verso de número 22, a palavra de Deus diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. No Salmo de número 27, verso 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Lá em João 14:1, a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É o Senhor Jesus dizendo isso. Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que nesta noite, ao deitarmos, ao meditarmos, nós tenhamos no nosso coração palavras como essa oração que diz assim: perdoa, ó Deus, a nossa atitude quando agimos como se fôssemos donos de nós mesmos. Ou ainda, Senhor, quando também nos colocamos seguros nas mãos daqueles que não podem nos dar segurança. Perdoa-nos, ó Pai, quando substituímos a segurança do Senhor por segurança
falsa proveniente de qualquer outro lugar. Senhor, dá-nos a luz necessária para que vejamos que Tu és a fonte de toda a segurança, a certeza da segurança. Nesses dias de intranquilidade, ajuda-nos a achar a paz, descanso e a segurança real, verdadeira, que só pode vir do Senhor. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação e o conforto do Santo Espírito de Deus estejam sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra e sobre todos aqueles que nestes dias estão inseguros, estão incertos de poder haver segurança, mas que o amor de Deus esteja sobre essas vidas também, aonde quer que estejam, em nome de Jesus.